Salve, salve, salve galerinha massa, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos lá dar continuidade aqui à introdução à física. Hoje falando então basicamente sobre definição de unidades de medida, certo? Nós vamos definir o que são as unidades de medida, certo? Então vamos lá? Na ciência, a unidade de medida, ou também como é conhecido, sistemas de medidas, ela é designada como a quantidade específica de uma determinada grandeza física, servindo como uma referência para uma determinada medição, com modelos pré-estabelecidos. Nós temos uma determinada medição estabelecida, já pré-determinada, e nós apenas comparamos ela com o outro. Vamos supor assim que eu tenha 1 metro. Aquele metro ele já foi pré-estabelecido. Então apenas nós vamos só comparar para saber se aquele objeto que nós temos é maior do que 1 metro, se é igual do que 1 metro ou menor do que 1 metro. Por exemplo, como eu já estava falando, o metro serve para o comprimento, o quilograma para a massa, o segundo para tempo, metros cúbicos para volume, metro quadrado para área e assim por diante. A necessidade de medir é muito antiga e remota. Então, como fazia o homem anos atrás para medir um comprimento de algo? Ele comparava algo para ter um padrão. Então, hoje nós fazemos a mesma coisa, só que hoje nós fazemos com algo definido já, estabelecido. E antes não, antes o padrão poderia ser um padrão pessoal, que eu tinha um determinado padrão de medida, e uma outra pessoa ter um determinado padrão de medida totalmente diferente do meu padrão. Daí então, foi registrado o uso de diversas formas de medida utilizadas pelos povos antigos. Por um longo tempo, cada região teve seu próprio sistema de medida. Então, como eu já falei, eles não tinham um sistema de medida pré-definido. O primeiro padrão que eles tiveram assim pré-definido, que utilizava um padrão, foi através das medidas corporais da realeza, que utilizavam o pé, a jarda, a polegada, o palmo e entre outros. Hoje, não muito utilizado essas medidas. Um dos principais que a gente mais utiliza aqui no Brasil é a polegada, que a gente tela de celular, tela de televisão, notebook, coisas do tipo, é mais medido na polegada. Algumas dessas medidas continuam sendo empregadas até os dias atuais. Vejamos alguns exemplos e os correspondentes em centímetro. Uma polegada ela é igual a 2,54 centímetros. Um pé é igual a 30,48 centímetros. E uma jarda é igual a 91,44 centímetros. Logo isso tinha muitos problemas para o comércio, devido à falta de padronização das medidas, como eu já havia falado anteriormente. Apesar de começarem a ter adotado um padrão de medida ali, tipo a medida corporal da realeza, mas só que cada região tinha seus reis diferentes. Então, cada região tinha uma medida diferente. E com o passar do tempo, foi evidente a necessidade para facilitar o comércio entre as pessoas, pois eu poderia trocar algo com alguém da minha região, o padrão iria ser igual, mas se eu fosse trocar algo com alguém de uma outra região, o padrão seria diferente. Então, para resolver isso, foi necessário criar então um padrão de medidas universais. Então, por volta de 1789, uma tentativa de resolver este problema, o governo republicano francês pediu à Academia de Ciências da França que criasse um sistema de medidas baseado numa constante natural, ou, melhor dizendo, algo que não sofra alteração, certo? Não seja arbitrária. Assim, então, foi criado o sistema métrico decimal, que adotou inicialmente 3 unidades básicas, o metro, o litro e o quilograma. Entretanto, com o desenvolvimento tecnológico e científico, foi se exigindo um padrão de unidades que tivesse maior precisão nas medidas. Daí então, em 1960, foi criado o Sistema Internacional de Unidades,
conhecido também como SI. Então, de uma forma geral, o SI tem como objetivo unificar as unidades de medida. Hoje, é o sistema adotado pela grande maioria dos países, com exceção de alguns. Os Estados Unidos é um deles, certo? Tem outros também, mas é muito pouco que utiliza o outro sistema de medidas, que é com libras, pés, jarda e outras unidades. Sabendo de tudo isso, já tendo isso em mente, com isso então, vamos conseguir responder duas perguntas fundamentais para o desenvolvimento da ideia de medição. Primeiramente, o que é medir? Medir, então, é comparar quantitativamente uma grandeza física com uma unidade pré-definida. Como eu falei, a questão do metro, né? Nós estamos apenas comparando um com o outro. E então, por que nós medimos? Para precisar, comparar, prever, criar, administrar, projetar e controlar. Certo? Então, todos esses parâmetros nós precisamos para isso, certo? Por hoje então, galera, ficamos por aqui e até a próxima videoaula.